Olá, meu nome é Larissa Miquelan, eu sou aluna do mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Universidade 9 de Julho e vou apresentar para vocês o artigo intitulado O Desenvolvimento Urbano Baseado no Conhecimento como Estratégia para a Promoção de Cidades Inteligentes e Sustentáveis, escrito em conjunto com a minha orientadora, a professora doutora Tatiana Tucunduva Felipe Cortese, da Universidade 9 de Julho, e com o meu co-orientador, professor Dr. Tan Igit Kanler, da Queensland University of Technology, da Austrália. Bom, a questão que nos guiou nessa pesquisa foi entender como a abordagem estratégica do desenvolvimento urbano baseado no conhecimento pode contribuir para promover cidades inteligentes e sustentáveis. E então, por meio da revisão de literatura, o artigo busca apresentar e discutir os principais aspectos conceituais e os de aplicação do desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, enquanto uma abordagem estratégica para a promoção de cidades inteligentes e sustentáveis. A metodologia utilizada, então, foi a revisão de literatura, realizada principalmente na base de periódicos Scopus e complementarmente no Google Scholar. Nós utilizamos os termos Knowledge-Based Development, Knowledge-Based Urban Development e Knowledge Economy, associados a Smart and Sustainable Cities. E depois a gente aplicou uma ordem de priorização combinando a quantidade de citações dos artigos, o fator de impacto, né, dos periódicos e a data de publicação. Bom, o contexto do desenvolvimento baseado no conhecimento é o que tem sido chamado por alguns acadêmicos de um novo ciclo evolutivo da civilização, que seria a transição de uma era de produção material, industrial, para uma era de produção baseada no conhecimento. Então, trata-se de uma dinâmica que ficou mais clara e acentuada a partir do novo milênio, né, dos anos 2000 para cá. E nessa dinâmica, as formas intangíveis de capital, também conhecidas como capital intelectual ou capital do conhecimento, desempenham um papel central no desenvolvimento e na competitividade das economias. Na economia do conhecimento, né, também chamada por alguns autores de nova economia, a educação, ciência, tecnologia, inovação se tornam alavancas para o crescimento econômico das cidades e dos países. E aí as atividades econômicas, né, essas atividades chamadas baseadas no conhecimento, se tornam um requisito para o desenvolvimento, que passa a ser, então, desenvolvimento baseado no conhecimento. Um novo modelo de cidade emerge também desse contexto. Então, por décadas, os centros urbanos vêm sofrendo grande pressão para acomodar as necessidades, né, do crescimento populacional e das atividades do sistema de produção industrial fordista. Isso tem gerado também externalidades sociais e ambientais. E tem deixado claro que, enfim, esses modelos de desenvolvimento, né, que se vinha praticando até então, precisam ser revistos, colocando, claro, a sustentabilidade no centro desse debate. Na era do conhecimento, então, as cidades elas são idealizadas para encorajar a produção e a circulação de conhecimento num ambiente humano ecologicamente conservado, economicamente seguro, socialmente justo e bem governado. A noção de cidade inteligente, por sua vez, tem suas origens associada ao movimento Smart Growth, crescimento inteligente, né?
que surgiu principalmente nos Estados Unidos no final dos anos 90. Esse conceito, depois de cidade inteligente, passou a ser fortemente associado à implantação e aplicação de tecnologias de informação e comunicação para a solução de questões urbanas. Porém, enfim, as abordagens conceituais mais recentes colocam que a aplicação de tecnologia por si só não é suficiente para tornar uma cidade inteligente. Quando a gente tem mais da metade da população mundial vivendo em cidades, que é uma realidade desde o começo dos anos 2000, né, 2007, o desenvolvimento sustentável passa a ser uma questão urbana fundamental. E, por isso, para que seja verdadeiramente considerada inteligente, uma cidade precisa ser também sustentável. Para muitos autores, inclusive, o termo cidades inteligentes e sustentáveis seria o mais adequado para traduzir esse modelo urbano a ser buscado no século XXI. Tendo em vista que a experiência urbana do século XXI está sendo definida pela economia e pela sociedade do conhecimento, o caminho para tornar as cidades inteligentes e sustentáveis passa também por essa assimilação do conhecimento enquanto principal impulsionador do desenvolvimento urbano. Durante os anos 2000, né, a partir dos anos 2000 principalmente, a conexão entre as cidades como lugares onde o conhecimento é criado, aplicado e comercializado, e o conceito de desenvolvimento baseado no conhecimento se tornou mais forte. E aí foi quando o conceito de desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, enquanto uma nova abordagem em termos de políticas para planejamento e desenvolvimento das cidades, surge. E aí, nessa perspectiva, o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento é uma abordagem que destaca o papel central do conhecimento endógeno, então, o conhecimento produzido dentro da cidade, como direcionador do desenvolvimento. E quando a gente fala, né, de desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, diferentes abordagens são encontradas na literatura. Uma dessas abordagens deriva da ideia de que o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento visa a implantação de clusters urbanos de intensa atividade científica, tecnológica, acadêmica, de inovação, formando parques tecnológicos, distritos de inovação, corredores de ciência e inovação, enfim, polos de pesquisa. Acho que o exemplo mais clássico desse modelo seria o Vale do Silício, na Califórnia, mas no Brasil também a gente tem alguns exemplos, como o Parque de Software de Curitiba ou o Porto Digital, em Recife. Uma outra abordagem é aquela que associa o desenvolvimento urbano baseado em conhecimento ao conceito de classe criativa, conforme desenvolvido por Richard Florida. Dentro dessa perspectiva, o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento buscaria desenvolver cidades que atraem e concentram profissionais de alto nível educacional e formação especializada em setores como empreendedorismo, artes, ciências sociais e biológicas, arquitetura, engenharia, design. Essas visões, entretanto, são questionadas por alguns autores que consideram elas um tanto quanto limitadas. Embora, né, enfim, constituam aspectos que são relevantes para o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, alguns autores colocam um processo de transformação mais multidimensional para o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, processo que busca compreender e desenvolver a cidade, incluindo as dimensões ambiental, econômica e social da sustentabilidade, né, o tripé da sustentabilidade.
Carrijo, por exemplo, propôs uma taxonomia chamada de sistema de capitais, como uma estrutura para identificar, desenvolver e avaliar múltiplas formas dos ativos de capital de uma cidade, tanto tangíveis quanto intangíveis, em uma abordagem mais sistemática mesmo. Nesse sentido, o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento incluiria aspectos como inovação e empreendedorismo social, inovação frugal, economia da felicidade, economia compartilhada, consumo colaborativo, enfim, uma série de inovações econômicos sociais. Um dos modelos conceituais do né, uma das abordagens do desenvolvimento urbano baseado no conhecimento mais frequentemente citadas, entretanto, é o modelo desenvolvido por Igit Kahler e Lundquist, de 2013, que conecta 4 domínios de desenvolvimento baseado no conhecimento: o econômico, social, espacial e institucional. Perspectiva do desenvolvimento econômico destaca os ativos de conhecimento endógenos como centro das atividades econômicas. Então, utiliza pesquisa, tecnologia e inteligência desenvolvidas localmente com o objetivo de criar produtos de alto valor agregado e, portanto, gerar prosperidade econômica. A perspectiva do desenvolvimento sociocultural destaca a diversidade e o desenvolvimento de habilidades e capacidades dos próprios cidadãos como ponto principal. Então, o objetivo da sociedade do conhecimento deve ser a equidade social por meio do desenvolvimento dos capitais humanos e sociais da própria comunidade. A perspectiva do desenvolvimento espacial destaca a importância da conservação e da integração dos ambientes naturais e construídos. Busca, então, um desenvolvimento urbano ecologicamente correto e sustentável e que ofereça, de fato, qualidade de vida para os residentes da cidade. A perspectiva do desenvolvimento institucional destaca políticas, funções e processos como planejamento estratégico, liderança institucional, colaboração. Enfim, o objetivo é democratizar e humanizar o conhecimento, institucionalizar processos de aprendizagem coletiva e engajar diferentes atores e agentes no processo de governança do desenvolvimento urbano. Fazendo, então, essa avaliação e essa relação do desenvolvimento urbano baseado no conhecimento para cidades inteligentes e sustentáveis, existe um estudo de Igit Kahler e outros que analisou a relação entre as cidades inteligentes e a sustentabilidade urbana na literatura acadêmica. Esse estudo identificou que não é possível considerar uma cidade inteligente se ela não atingir também outros indicadores de sustentabilidade. Mas aqui para a gente, na verdade, o interessante nesse momento é que o estudo identificou também as principais limitações, as principais barreiras que impedem as cidades inteligentes de se tornarem também sustentáveis. E uma delas corresponde ao que eles chamaram de elevado tecnocentrismo da maioria das abordagens de cidades inteligentes, que normalmente prioriza soluções tecnológicas, né, quase sempre de alto custo, e acaba negligenciando alternativas, por vezes, mais simples e sustentáveis. Uma outra barreira identificada é decorrente da complexidade prática das cidades inteligentes. As cidades por si só, na verdade, já constituem sistemas complexos, formados por vários outros subsistemas, né, econômicos, sociais, ambientais, enfim, que também são complexos e que, portanto,
implicam desafios de planejamento e de gestão para os administradores da cidade. Essa complexidade prática precisa ser considerada nos processos de formulação, implementação e monitoramento dessas políticas que buscam promover cidades inteligentes e sustentáveis. Do contrário, essas iniciativas tendem a não ter sucesso. Uma terceira limitação seria a falta de conceitualizações sólidas de cidades inteligentes, que acaba dando lugar para conceituações ad hoc, que são facilmente distorcidas na prática. Então, ainda que na teoria a noção de inteligente não faça sentido se dissociada da noção de sustentável, na prática, as iniciativas de cidades inteligentes muitas vezes reforçam um modelo econômico neoliberal, com soluções que favorecem um grupo pequeno de pessoas ou grandes corporações, normalmente negligenciando necessidades de outra grande parte da população, e inclusive reforçando desigualdades e produzindo externalidades ambientais negativas. Diferentemente, a visão do desenvolvimento urbano baseado no conhecimento reconhece a multidimensionalidade do conhecimento nas cidades e valoriza também os saberes, podemos chamar de saberes comuns, enfim. Tomada como uma diretriz estratégica, a abordagem do desenvolvimento urbano baseado no conhecimento pode contribuir para manter esse equilíbrio do valor social da sustentabilidade nas iniciativas de cidades inteligentes. Quanto à questão dos sistemas complexos, o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento busca responder a esse desafio a partir da promoção da capacidade organizacional, do desenvolvimento institucional e do engajamento dos diversos atores e agentes, não apenas governamentais, no processo de governança do desenvolvimento urbano como um todo. E por fim, o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento, ele se baseia em processos de desenvolvimento endógeno, de longo prazo, então que enfatizam os recursos humanos e culturais locais, em vez da exploração de recursos naturais e vantagens locacionais orientadas por interesses externos, por exemplo. Nesse sentido, o desenvolvimento baseado no conhecimento oferece um sistema econômico, social e ambiental mais autossuficiente. Igtikanler destaca que uma abordagem integrada e equilibrada é necessária para construir as cidades do século XXI. E aí, nesse sentido, ele destaca que, por exemplo, em termos de desenvolvimento econômico, as cidades inteligentes e sustentáveis precisam desenvolver tecnologias de acordo com as necessidades locais de desenvolvimento, contribuindo também para o estabelecimento de uma economia local de inovação. Nesse sentido, o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento pode estimular processos de pesquisa e desenvolvimento e inovação de bases locais, destacando então os ativos de conhecimento endógenos da cidade. Dentro do desenvolvimento sociocultural, as cidades inteligentes e sustentáveis precisam então adotar tecnologias urbanas inteligentes e inclusivas que ajudem a atingir a igualdade socioeconômica. Nesse sentido, o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento pode contribuir enquanto uma estratégia que considera a multidimensionalidade do conhecimento nas cidades, oferecendo então uma perspectiva de valor social mais clara e mais justa para a aplicação de tecnologias com vistas à equidade. No aspecto do desenvolvimento espacial, as cidades que
desejam se tornar inteligentes e sustentáveis, precisam adotar tecnologias que realmente minimizem a pegada ecológica urbana, reduzindo emissões e, enfim, utilizando formas de energia mais renováveis. Desse ponto de vista, o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento contribui por reconhecer o potencial de iniciativas como inovação frugal, economia compartilhada e consumo colaborativo, que são tidas como iniciativas mais sustentáveis. Por fim, do ponto de vista do desenvolvimento institucional, as cidades, para se tornarem inteligentes e sustentáveis, precisam empregar mecanismos dinâmicos que contribuam para melhorar o planejamento e gerenciar os desafios operacionais do dia a dia próprios da complexidade da cidade. Desse ponto de vista, o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento contribui por buscar democratizar e institucionalizar a aprendizagem coletiva sobre os processos de gestão da cidade, através de ações de governança compartilhada e de inovação através de parceria e colaboração. Bom, portanto, na era do conhecimento, o principal desafio do desenvolvimento inteligente e sustentável para as cidades é criar novos tipos de oportunidades e promover o bem-estar, transformando inovação e tecnologia em desenvolvimento local real. Nesse sentido, o desenvolvimento urbano baseado no conhecimento pode contribuir para a promoção de cidades inteligentes e sustentáveis, por oferecer uma abordagem mais integrada para o planejamento urbano estratégico e que inclui a implementação de tecnologias urbanas desenvolvidas por processos endógenos de inovação e voltadas a um desenvolvimento urbano verdadeiramente inteligente e sustentável. Bom, e aqui seguem as referências utilizadas nessa apresentação. O artigo tem algumas referências a mais, né? Enfim, fizemos algumas edições no conteúdo para a apresentação. Seguem os nossos contatos. Muito obrigada.